E aí pessoal, beleza? Trazemos agora para vocês o vídeo da explicação da nossa terceira atividade, tá? Que fecha a nota do terceiro bimestre. Terceira atividade do terceiro bimestre, ok? É, Aqui a gente vai trabalhar em cima das questões mesmo, só com uma forma de ajudá-los para que vocês tenham entendimento, é claro, né? Porque isso é o mais importante, tá? É que a partir desse entendimento vocês vão produzindo esse conhecimento de uma forma assim mais significativa, tá bom? Assistam, tá? Tiram dúvidas, me procure, eu estou sempre por aí, tá bom? Vamos direto às questões para a gente não perder tempo. Só para deixar claro, esse nosso trabalho, né, que, vou voltar aqui de novo, né, que é a origem da moderna democracia brasileira, é uma continuidade da nossa é, aula, tá, anterior. A gente estava trabalhando sobre a questão política, a evolução política do Brasil. E agora a gente vai trabalhar um ponto específico disso, que é a volta à democracia. Tá? Imagina que é um ponto extremamente importante, né? Repito, algumas coisas já foram até trabalhadas na aula passada, só que lá era apenas uma evolução política. E agora o foco é como que essa nossa democracia se originou, né? E aí, como eu falei, nós vamos falar diretamente das questões, tá? A democracia brasileira, a gente pode dizer que ela tem origem a partir de 1945. Não necessariamente, tá? Mas a gente pode dizer que sim, esse é o momento que o Brasil experimenta uma democracia. E vai até 1964, quando acontece a tomada do poder pelos militares. E aí surge então o regime militar. A partir desse momento, né, que existe o regime militar, nós vamos ter dois momentos importantes. Um momento em que a linha dura comanda, tá? Essa linha dura é a linha dos militares assim que não são muito de diálogo, né? Que são mais repressivos e tal. E tem um grupo dos militares que são mais tranquilos, né? Que a gente vai chamar de moderados. E a nossa primeira questão, ela fala exatamente dessas medidas que foram tomadas pelos próprios militares que favoreceram para a volta da democracia. Porque no nosso regime militar tinha eleições, inclusive para presidente, só que eram eleições indiretas, né? E aí o Geisel, então, ao assumir o poder em 1974, ele propõe levar o país de volta à democracia. Só que ele dizia que essa volta ia ser lenta, gradual e segura. Ou seja, de uma forma muito tranquila para evitar tumultos e coisas do tipo. E claro, com muito controle dos militares. Tá? Mas o que nós queremos saber é quais são as medidas, né? Uma das primeiras medidas que o Geisel tomou foi reduzir a prática da censura sobre os meios de comunicação. O que isso quer dizer, gente? Que até então a prática da censura limitava as críticas ao governo, né? Então tudo era controlado, todos os meios de comunicação e tal, o que se publicava nos jornais. A partir de agora não, já estava mais aberta essa situação, não totalmente, né? Mas já estava mais aberta. Então foi uma das formas de limitar esse poder autoritário, né? Permitir então que houvesse menos censura a partir do momento que o Geisel então assume o poder, tá? O Geisel, logicamente, ao tomar certas medidas, ele tinha que encarar a linha dura. A linha dura fazia, para vocês terem ideia, até mesmo atentados, tá? Para culpar os grupos democráticos, para dizer, ó, tá vendo? A volta à democracia não é uma boa, o pessoal aproveita para fazer baderna e tal. Só que ele manteve firme o seu propósito, entende? Muitas vezes ele tinha que retroceder, tá? Quando ele via que alguma coisa ia dar errado ali, que estava tendo muita democracia, que estava perdendo o controle, aí vinha uma lei que segurava as coisas de novo, né? Principalmente leis eleitorais, tá? E como a gente quer saber exatamente o que ele fez para voltar à democracia, então uma delas foi reduzir a prática da censura e a outra está aí no nosso terceiro ponto. Em 1979, ele decretou a lei de anistia, que significava que os exilados políticos poderiam retornar ao país. Quem eram os exilados? Eram as pessoas que tinham sido expulsas por serem contrárias ao regime militar, né? Por criticar os militares. E também uma outra coisa importante foi a permissão, né, da volta dos partidos políticos, que eram até então apenas dois, né? Que era a Arena e o MDB. Então foi permitido o pluripartidarismo. Tá? Então esses partidos aí foram transformados em outros, então houve essa liberdade para a criação de partidos políticos. Então a gente pode dizer que foram três medidas que os militares tomaram de volta à democracia. Também uma outra que a gente viu no conteúdo anterior, que não está no nosso assunto de agora, mas faz parte também, foi a extinção do AI-5, tá? Que o AI-5 dava plenos poderes ao presidente de fazer o que ele bem entendesse, tá? Então essa é a nossa primeira questão, tá? Vamos para a segunda.
A nossa segunda questão é exatamente o quê? Quando o Brasil retorna essa situação em que eu disse para vocês que era a situação de democracia, a partir de 1945, que vai até 64, o Brasil então experimenta uma democracia, né? Nesse período surgem partidos políticos. Aqui nós temos os exemplos dos três principais partidos, que era o PSD, a UDN e o PTB. O PSD é um partido de centro, elegeu dois presidentes, né, que foi o Dutra e o Kubitschek, Juscelino Kubitschek. A UDN era totalmente contrária ao governo, sempre de oposição, muito forte e de direita. Apoiou a eleição do Jânio Quadros, que foi o presidente que renunciou rapidamente. E o PTB, que era totalmente ligado à esquerda, porque era ligado aos trabalhadores, né, e ligado ao Getúlio Vargas também. Tá? E aí, além de eleger o Getúlio Vargas, elegeu o João Goulart duas vezes como vice-presidente. Tá? O João Goulart, inclusive, vai assumir em 61, né, já que ele era vice-presidente e o presidente renunciou. Mas a pergunta é, o que aconteceu com o mandato desses presidentes desse período? Então, assim, nesse período, a nossa democracia jovem era bastante instável, tinha muito caminho a percorrer ainda, né? Então, olha só o que aconteceu. Somente dois presidentes eleitos concluíram seus mandatos, que foram os dois do PSD, o Dutra e o JK, Juscelino Kubitschek. Né? O Jânio Quadros, que foi eleito para ser o cara que ia trazer o fim da corrupção, varrer toda a corrupção como ele falava e tal, ele renunciou com apenas 7 meses de mandato. Então observa como as coisas não funcionavam assim muito bem, né? O Getúlio Vargas, que retorna ao poder, né, que é eleito pela primeira vez pelo povo, comete suicídio. Exatamente devido às pressões, principalmente feitas pelo partido da UDN. Né? Então, assim, até suicídio de um presidente aconteceu nesse período, né? E aí o vice do João Goulart, aliás, do Jânio Quadros, que é o João Goulart, já que o Jânio Quadros renunciou com apenas 7 meses de mandato, o João Goulart então assume o poder, né? Olha bem, Jânio Quadros, que foi um dos que foi eleito como maior, digamos assim, olha, esse cara vai salvar o país e tal, renunciou com 7 meses. Aí o vice então assume, e o vice assume em 61, vai até 64, e ele é derrubado pelos militares. Então observa que foi algo bem conturbado esse período, né? E olha que ainda teve outros casos, viu, como tentativas de golpe e tudo mais antes disso, certo? Então nós tivemos esse fato aí que aconteceu com os presidentes, que é exatamente para vocês responderem na questão 2, o que aconteceu com o mandato dos presidentes. Vamos para 3. A questão 3 é bem simples, porque assim, um dos temas também que está sendo estudado são os partidos políticos, certo? Então a gente quer saber por que foi criado o bipartidarismo, apenas o MDB e a Arena. O conceito é bem interessante. Eu criar dois partidos apenas era para ter um partido de oposição e um da situação. Como assim um partido da oposição? As pessoas não podem ter ideias diferentes? A ideia era exatamente acabar com essa liberdade e fazer com que todos estivessem no mesmo barco. Considerando que as pessoas tinham ideias diferentes, vamos considerar que isso gerasse problemas, né? E esse grupo não fosse para frente. Mas o motivo disso foi porque, assim, foi decretada eleição indireta para presidente. Continuava tendo eleições para governador. E aí, no ano de 1965, o regime militar teve algumas derrotas bem dolorosas para governador. Então, os militares entenderam que tinha que tomar alguma medida para impedir novas derrotas nas eleições para governador. Né? Então, dissolveu todos os partidos e criaram essa nova exigência. Né? Apenas dois partidos. E aí, então, Arena e MDB. Certo? As eleições também para governador se tornam indiretas, é claro, né, como uma das medidas para evitar novas derrotas. E a questão 4 é um complemento dessa daqui, tá? Que a gente quer saber o seguinte, com a vitória da oposição nas eleições de 1965, houve a mudança das leis eleitorais, que a gente acabou de falar na questão anterior, e a gente quer saber então quais foram os partidos que surgiram a partir disso e como que eles se originaram. Ou seja, quem compunha, que tipo de pessoas, né, que ideias políticas compunham esses dois grupos. Então, como a gente já viu, Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro, né, Arena e MDB, foram os dois partidos criados no bipartidarismo. E de onde surgiram os membros desses dois grupos, né? Primeiro, de modo geral, nós vamos entender o seguinte, a Arena, como era o partido da situação, é natural que vai ser composta por grupos de direita, né? Então a UDN, que era o partido de direita, basicamente vai para a Arena. E uma parte aí do PSD. Já o MDB, que era a oposição,
em teoria, ele ia atrair o pessoal da esquerda, né? Então o PTB passa a fazer parte aí do MDB. E partes também do partido do PSD, né? Então, uma coisa também interessante que vale ressaltar é que mesmo com todas essas situações, muitos parlamentares foram cassados, viu? Por quê? Porque a ideia era enfraquecer a oposição. Exatamente por isso foi criado um único partido. Então, aqueles deputados assim mais críticos eram cassados, né? Então o MDB ia sempre sendo minado, sempre sendo esvaziado. Agora o curioso é que mesmo assim, tá? O MDB volta a ganhar força mais na frente, tá? O MDB então sofre derrotas, né, em 66, 70, mas em 74 ele já volta com força total e as coisas começam a mudar novamente, né? Então vocês viram aí que a nossa atividade é bem simples, né? São 4 questões bem simples, só para fechar e mostrar assim como que essa democracia foi ocorrendo. Claro que depois disso nós vamos ter a volta total da democracia, só que esse tema a gente já estudou na aula anterior, que era a questão das diretas já, né? E a eleição indireta que colocou fim à ditadura militar, certo? Então é isso, pessoal. É só para vocês entenderem as 4 questões mesmo direitinho. E como vocês sabem, eu estou sempre aqui à disposição, tá? Qualquer situação vocês podem me chamar, porque eu realmente estou aqui para isso, tá? Para ajudar todos vocês.